Meus irmãos, oxalá a proteção de Deus, nosso Pai, de Jesus, o nosso mestre e irmão maior, nos cubram nesta oportunidade e que venhamos todos nós alcançarmos aquilo que aqui buscamos, em verdade, conhecimento, ilustração, elementos para a nossa meditação e reflexão, mas, sobretudo, a fé, a esperança em melhores dias para ultrapassarmos todos os nossos obstáculos, tudo aquilo que se antepõe ao nosso progresso e à nossa melhoria. Antes de mais nada, queremos dizer, deixar evidenciado, que o Espiritismo respeita o seu mais alto grau as demais crenças religiosas. Não obstante, os temas que muitas vezes são comuns, quando vem a falar sobre eles, não os toca no sentido de querer criar para si uma pecha de vencedor ou um melhor argumento, mas expor a sua verdade. Porque o Espiritismo, depois que Kardec devassou a cortina do invisível, trazendo as relações entre encarnados e desencarnados, não basta só uma exegese visível, material. É a do mundo em que vivemos e aquele mundo que nos aguarda, que é tão dinâmico e tão intenso quanto este, ou mais. Portanto, o Espiritismo tem compromisso com a verdade. Ele não se coloca contra esta ou aquela crença, mas os assuntos que lhe são próprios, ele faz questão de expô-los, de secá-los, porque, ainda mais considerando quando se constituem motivos de prejuízo e tremendo obstáculos no outro lado da vida. No tema da noite, no tema de hoje, aliás, é paraíso, inferno e purgatório. A questão que se inicia lá do livro dos Espíritos, a questão 1112, aliás, 1012, haverá no universo lugares circunscritos para as penas e gozos dos espíritos, segundo seus merecimentos? Os espíritos nos respondem que as penas e os gozos são inerentes ao grau de perfeição dos espíritos. E frisam, cada um tira de si mesmo o princípio da sua felicidade e da sua crença. E vai responder à questão: e como eles estão por toda parte, em nenhum lugar é um lugar circunscrito ou fechado. Exige que exista especialmente destinado a uma ou outra coisa. Né? Quanto aos encarnados, esses são ou mais ou menos infelizes ou infelizes, conforme é mais ou menos adiantado o mundo em que habitam. E Kardec formula outra questão. De acordo, então, com o que vindes de dizer, o inferno e o paraíso não existem tais como o homem os imagine, são simples alegorias. Por toda parte há espíritos ditosos e inditosos. Entretanto, conforme já dissemos, os espíritos são de uma mesma ordem ou de uma mesma ordem se reúnem por simpatia, mas podem reunir-se onde queiram, quando são perfeitos. Então, ressurge aí, por consequência, que eles se reúnem por simpatia, por afinidade. Não é porque tem um local específico que eles tenham que ir para lá. Né? E eles podem se reunir onde quiser, quando são perfeitos. E acrescenta que a localização absoluta das regiões, das penas e das recompensas, ela só existe na imaginação do homem. Ela provém da sua tendência a materializar e circunscrever coisas cuja essência infinita
não lhe é possível compreender. E nós vamos encontrar aqui agora na questão 1013, que se deve entender por purgatório. A resposta dos amigos espirituais: dores físicas e morais. O tempo da expiação. Quase sempre na terra é que fazeis o vosso purgatório e que Deus vos obriga a expiar as vossas faltas. Não existe um local determinado por purgatório também. São dores físicas e morais. É o tempo da expiação. Nós é que fazemos o nosso purgatório. É criação eminentemente nossa. E acrescenta o que o homem chama purgatório é uma alegoria, devendo-se entender como tal não um lugar determinado. O estado dos espíritos imperfeitos, que se encontram em expiação até alcançar a purificação completa, onde estariam na categoria dos espíritos bem-aventurados. Operando-se essa purificação por meio das diversas encarnações, o purgatório consiste nas provas da vida corporal. A esse respeito, vamos trazer uma audiência pública realizada pelo Papa Bento XVI, quando era o Papa ainda, e já desencarnado agora, numa audiência que ele dedicou à figura de Santa Catarina de Gênova, conhecida por sua visão sobre o purgatório, e onde ela vê uma criança lá no purgatório. Então, nessa audiência, Bento assinala que o purgatório não é um elemento das entranhas da terra, não é um fogo interior, mas interno. É um fogo que purifica as almas no caminho da plena união com Deus, afirmou o Papa. Não é um lugar, mas um fogo interior que purifica a alma do pecado. Seu intercessor, aqui na notícia informa, João Paulo II, condou com o cardeal Ratzinger, aqui era a época, e depois o Papa Bento XVI, ao afirmar que o purgatório existe, mas não é um lugar depois da morte, mas sim um fogo interior. Nesses termos aí, não existe purgatório como local determinado. Existe um fogo interior, existe na própria criatura, coadunando-se com aquilo que a doutrina espírita ensina, propaga, explica para todos nós de uma maneira racional. Na pergunta 1015, que se deve entender por uma alma penar? Os espíritos respondem: é uma alma errante e sofredora, incerta de seu futuro, e a qual podeis proporcionar o alívio que muitas vezes solicita vindo comunicar-se convosco. Uma alma penar não está subordinada, sofrendo as penas dos fogos infernais, dos demônios infernais. Se estiver assim, é porque são criações eminentemente suas, produto da culpa e do remorso. De forma que, em relação ao inferno, é assim que se deve entender. E o que é mais que nos dá uma profunda esperança e nos dá a oportunidade de continuarmos as nossas experiências, é que o inferno, esse local não existente que o Criador teria colocado para a alma sofredora, que incorreu em faltas, se o Espiritismo diz, se é o infinito do sofrimento, o Espiritismo diz que não se coaduna, não se ajusta à ideia de misericórdia do Senhor e do Pai.
Porque uma criatura que vai padecer o infinito das suas culpas pode padecer o infinito da sua recuperação, o infinito do seu reerguer-se, o que é efetividade, o que é correto, é o racional, é a lógica entrando nesse aspecto. E o pai, como visa o melhor para os seus filhos, se ele pode dedicar o infinito para a sua correção, ele não vai dedicar o infinito das dores, do sofrimento para a criatura. E aqui, mesmo no livro dos Espíritos, não, aqui já no Ação e Reação, que o inferno é larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre, de vez que todos os padecimentos infernais são criações dela mesma. Estes lugares tristes funcionam como crivos necessários para todos os espíritos que escorregam nas deserções de ordem geral, menosprezando as responsabilidades que o Senhor lhes outorga. Dessa forma, todas as almas já investidas no conhecimento da verdade e da justiça, e por isso mesmo responsáveis pela edificação do bem, e que na terra resvalam nesse ou naquele delito, desatentas para com o dever nobilitante que o mundo lhes assinala. Naturalmente que depois da morte do corpo, estagiam nesse sítio por dias, meses ou anos, reconsiderando as suas atitudes antes da encarnação, que lhes compete abraçar para o reajustamento tão breve, que as almas transeadas na delinquência e no vício, com possibilidade da próxima recuperação. Eu queria chamar a atenção, larga província vibratória em conexão com a humanidade terrestre. Esses estados mentais associados e tidos como infernais têm conexão com a humanidade terrestre. Espíritos dizem que o umbral é extensão da humanidade, ou seja, um profundo conúbio entre os seres encarnados com a criatura daqueles que erraram, daqueles que estão em recuperação nessas zonas purgatoriais, que eles se aproximam por sintonia, que eles se aproximam por simpatia. Daí a criatura encarnada vigiar e orar para que não se associe, se mancomune-se com o espírito desse Jaez. O que é possível. Quando perguntaram ao Chico Xavier, você tem obsessores? Ele falou, eu os tenho. Eles estão comigo, mas eu não estou com eles. Né? E olha aqui uma coisa que nesse aspecto nos elucida que nós vemos, por exemplo, no Ação e Reação, núcleos ditos infernais, embora dito, realçada, que não são criaturas divinas, não são criações divinas. Agrupamentos de criaturas que ali se unem por simpatia, por afinidade. Nesse aspecto aqui, do Ação e Reação, capítulo 10, assinala o seguinte: cada ser está jungido, está unido, por impositivos da atração magnética ao círculo de evolução que lhe é próprio. Ou seja, ainda que eu passe, eu desencarnando, eu vou me encontrar no meu ciclo de evolução. Se eu estou com a mente repleta de acusações, de remorso, e arrependido dos crimes que eu fiz, eu vou estagiar, permanecer naquele local onde o meu atual
nível evolutivo me remete. E André Luiz diz aqui, dá o exemplo dos selvagens, que até que se desenvolva o seu mundo mental deles, eles vivem nas florestas, ali confinados, que lhes resume todos os interesses e os sonhos, retirando-se vagarosamente de seu campo tribal sob a direção dos espíritos benevolentes e sábios que os assistem. E ele acrescenta ainda, as almas notoriamente primitivas, em grande parte caminham em fluxo dos gênios beneméritos que as sustentam e as inspiram. Né? Asseguro-lhes, assim, que nas zonas infernais, propriamente dita, André Luiz está dizendo, apenas residem aquelas mentes que, conhecendo as responsabilidades morais que lhes competiam, delas se ausentaram deliberadamente, com louco propósito de ludibriarem o próprio Deus. Né? E assim, nós vemos aqui na Evolução em Dois Mundos o conceito de inferno. Existe perfeitamente como órgão controlador do equilíbrio moral nos reinos do espírito, assim como a penitenciária e o hospital se levantam na Terra como retortas de recuperação e de auxílio. Além túmulo, no entanto, o estabelecimento depurativo, como que reúne em si os órgãos da repressão e de cura, porquanto as consciências empedernidas. Aí se congregam as consciências enfermas na comunhão dolorosa, mas necessária, em que o mal é defrontado pelo próprio mal, a fim de que, em se examinando nos semelhantes, esmoreça por si na faixa destruidora em que se desmanda. E vai além, dizendo o seguinte, que o inferno, assim considerado não um local criado pelas forças divinas e pelo Criador, originado por nós mesmos, o inferno, dessa maneira, no clima espiritual das várias nações do globo, pode ser tido na conta de imenso cárcere espiritual, em que a diagnose terrestre encontra realmente todas as doenças catalogadas na patologia comum, inclusive outras muitas desconhecidas no homem, não propriamente oriundas sustentadas pela fauna microbiana do ambiente carnal, mas nascidas das profundas disfunções do corpo espiritual, muitas vezes nutridas pelas formas pensamento em torturado desequilíbrio. Nessa parte aqui, eu vou me meter em outro capítulo, salvo engano, 11, do próprio Ação e Reação. Quem quiser se aprofundar realmente nesse tópico do paraíso, inferno, purgatório, leia o Ação e Reação. Mergulhe o céu e inferno. Entre na Gênese também, onde Kardec vai se deter, vai conceituar, definir, conforme as crenças religiosas, no que significa paraíso, no que significa inferno, no que significa purgatório. E nessa parte aqui do ação e reação, um protagonista encontra um espírito desencarnado com uma criação mental onde ele percebe a criação mental, vital na cabeça, no cérebro, no pensamento daquela criatura, um demônio. E ela está desesperada, está praticamente louca, convivendo com aquela figura na sua cabeça. Mas o assistente informa do que se trata. É um clichê mental
criado e nutrida por ela mesma. Olha só, um clichê mental. As ideias macabras da magia aviltante, quais sejam as da bruxaria e do demonismo, que as igrejas denominadas cristãs propagam a pretexto de combatê-los? Vejam aí as emissões nas madrugadas aí, que dizem a respeito do espiritismo, Satã, do diabo e coisas assim. Mantendo crendices e superstições ao preço de conjurações e exorcismos, geram imagens como esta a se difundirem nos cérebros fracos e desprevenidos, estabelecendo epidemias de pavor alucinatório. E vejam como elementos externos, criados por criaturas irresponsáveis, vão prejudicar a saúde de criaturas domiciliadas no plano carnal e domiciliadas, como aqui exposto, no plano espiritual. Prosseguem. As inteligências desencarnadas, entregues à perversão, valem-se desses quadros mal contornados que a literatura feticista ou a pregação invigilante distribui na terra mancheias, imprimem-lhes temporária vitalidade, assim como o artista do lápis se aproveita dos debuxos de uma criança, tomando-os por base dos desenhos seguros com que passa a impressionar o ânimo infantil, o ânimo, a ingenuidade das crianças. Né? E Hilário, que está presente nesse episódio, que observava atentamente o duelo íntimo entre a enferma prostrada e a forma pensamento que se lhe estava na cabeça, ali, né, no pensamento, falou: Olha, gente, lembro-me de haver manuseado, compulsado há muitos anos, na Terra, um livro da autoria de Colin de Plancy, um francês, aprovado pelo arcebispo de Paris, trazendo a descrição minuciosa de diversos demônios. E creio haver visto uma figura gravada nessa obra, semelhante à que temos sob a nossa direta observação. Hilário recorda-se, portanto, que ele viu na Terra um livro, da autoria de Colin de Plancy, arcebispo de Paris, e que traz ali a descrição detalhista desses diversos demônios. E ele lembra de haver visto um demônio que é o clichê mental que a nossa companheira sofredora está apresentando. E Silas, o instrutor, diz: é isso mesmo. É o demônio Belphégor, segundo as anotações de Jean Vaillet, que é um desenhista que também se dedica à criação desenhar essas figuras. Quem tiver o cuidado de olhar na internet vai ver a figura horripilante que é o Belphégor. Né? Mas o interessante é o demônio Belphégor, segundo as aparições de Jean Vaillet, que imprevidentes autoridades da igreja permitiram-se espalhar-se nos círculos católicos. Conhecemos o livro a que se refere. Tem criado empecilhos tremendos a milhares de criaturas que inadvertidamente acolhem tais símbolos de Satanás, oferecendo-os a espíritos bestializados que, inevitavelmente, se aproveitam para empregar nas suas tarefas, nos seus terríveis processos de fascinação e obsessão. Portanto, meus irmãos,
nós temos aí, ainda que en passant, mas com todas as coisas, com todas as letras, não tanto do paraíso, mas ficando explícito que o paraíso é aquela alma que não tem nada que atente contra a sua tranquilidade, a paz da sua consciência. E nos lembramos até a propósito que Chico foi perguntado a respeito da felicidade, que era a felicidade, e ele disse, felicidade é a minha paz da consciência. Mas ele diz o seguinte, acrescenta, a felicidade eu não posso aceitá-la, conviver nela, se o meu irmão do caminho não tem roupa, não tem alimento, não tem moradia, não tem trabalho, não tem medicamentos, está ao léu no mundo. E ele diz, felicidade, portanto, para mim, é a consciência tranquila, mas, ao mesmo tempo, a prática da caridade. E ele disserta sobre fora a caridade, não a salvação. Assim sendo, meus irmãos, deflui naturalmente aquilo que nós dizíamos no início, que o espírita tem um compromisso com a verdade. E ele respeita, honra as outras crenças religiosas. Mas o seu compromisso com a verdade, na análise racional, não de competição, quem é melhor, quem não é melhor, para dominar o mundo, ser dono dos palcos da terra, não isso, de maneira nenhuma, é mostrar essas verdades. Normalmente, quando as definições de paraíso, de inferno e purgatório causam profundos problemas mentais a criaturas domiciliadas na Terra e no plano espiritual. Quantas criaturas no plano espiritual demoram-se no campo da sua permanência, nas suas camas, na sua ilusão, crentes que estão no inferno e não abrem os olhos para a sua realidade espiritual, porque os acompanha a definição, a descrição equivocada do que seja inferno, purgatório. Assim sendo, meus irmãos, lavre-se novamente o nosso respeito por todas as crenças religiosas. Mas o Espiritismo tem o dever de, na sua exegese, na sua interpretação dos fatos, colocar também nos argumentos aquilo que se passa depois da vida e que se trava a batalha no plano espiritual. É um dever indeclinável se nós não proclamarmos essas verdades. O Espiritismo nasceu e é para emancipação, libertação do espírito, tanto na Terra como no plano espiritual. E nós devemos nos despojarmos de crenças que eram admitidas no nascimento da humanidade, próprias de uma criança, e que talvez os homens tivessem necessidade, embora tenhamos dúvidas do medo, do temor, para seguir o caminho do bem. Mas no atual estágio em que a criatura se encontra, manipulando a razão, detentora dos elementos da lógica, ele não pode vacilar. Ele tem
que contribuir decisivamente para libertar-se, para emancipar-se a si e os seus companheiros de jornada. Meus irmãos, muita paz, muita luz a nós todos. Que Deus nos ilumine e nos ampare hoje, amanhã e sempre.